Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de redação. Vamos lá! Então, nós vamos hoje fazer uma revisão sobre o que nós estudamos na semana passada, que foi diário. E aí, por falar nisso, fizeram de vocês? Se não fizeram, dá tempo de fazer, tá certo, gente? Assistam a aula de hoje, realize a atividade no livro e você pode assistir a aula da semana passada, produzam, porque não adianta você aprender a teoria e não praticar, ok? E por falar em realizar a atividade no livro, se você não pegou o seu livro de português, pause o vídeo e pegue agora, porque nós vamos utilizar hoje esse livro. Página 64, 64, certo? Aqui fala em diário, sim, só mais uma coisa, o vídeo vai ser colocado em duas partes, porque ele vai ficar longo, certo, gente? Continuando, aqui diz o seguinte, que na nossa infância, a nossa infância é uma fase mais gostosa da nossa vida, é o que muitos dizem, que nessa fase acontecem muitas coisas. Fazemos novos amigos, nós brincamos, jogamos, vamos à festa, nós aprendemos bastante coisa nessa fase. Mas com o passar do tempo, pode ser que a gente até esqueça de algumas coisas que aconteceram, de pessoas, de fatos, e o diário, já que ele é um registro do que nos acontece de mais importante no nosso dia a dia, é interessante se a pessoa produz um diário, depois de passar algum tempo, a pessoa volta e vai ter acesso a uma fonte de informações, a bilhetinhos colados, a fotografias, a cartas, por exemplo, a coisas que você registrou, que você escreveu, detalhou a história e tudo mais. Legal, né? Então, o diário, existem os fatos que são ficcionais e os fatos reais. Os fatos reais já diz, são as coisas da realidade, são coisas verdadeiras, verídicas. E eu dei até 3 exemplos semana passada, que foi alguns 2 diários, não foi, que foi feito no tempo da guerra, de Anne Frank, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, onde ela registrava o dia a dia dela no momento em que eles estavam confinados, e também o diário de Larissa Manoela, que é mais atual, que é uma atriz que ela conta coisas da infância, coisas do dia a dia dela como atriz e tudo mais. Nós vimos também os ficcionais, por exemplo, o Diário de um Banana, que é uma história bastante conhecida, se transformou até em filme. E tem também o Diário de Julieta, por exemplo, que o autor, ele criou personagens, que esses personagens eles usavam um diário. Tem até um desenho chamado Doug, não sei se vocês conhecem, mas possivelmente os pais de vocês conhecem. Vocês podem até pesquisar, colocar para assistir na internet, porque é um desenho super legal de um garoto que ele registra em seu diário as coisas que acontecem com ele, certo? Então, gente, seguindo aqui, depois da página 64, né, 65, nós temos aqui um personagem criado por Ziraldo, que é o Diário de Julieta. No livro de vocês está lá um pedacinho da história, que é uma história em quadrinhos. Acompanhem comigo, o nome da história é Meu Nome é Trabalho. Eu vou fazer a leitura aqui no meu, porque vai ficar um pouco mais nítido, certo? No primeiro quadrinho, Julieta está dizendo o seguinte: Oi, na semana passada, meu pai me dava muito, como direi, chato. Ele estava tão ocupado que não dava mais atenção para mim e para mamãe. E aí ela começa a contar como aconteceu. E aí a gente está vendo o que é que aconteceu. O pai chegando em casa, aí faz assim: eu gosto tanto do meu pai, mas confesso que estava ficando muito chateada. Papai, vamos passear? Aí o papai diz assim: não vai dar, filha. Trouxe uns trabalhos para fazer em casa, tenho que entregar tudo amanhã cedo. E a carinha dela, nada legal. E aí depois ele diz: mas prometo que em breve nós vamos fazer um programão. E ela diz assim: eu já estava esperando há muito mesmo
há muitos meses por esse tal programão. Agora eu vou continuar aqui. Julieta fica triste porque seu pai nunca cumpriu a promessa. Resolve então fingir que estava doente, para que seu pai não fosse trabalhar e ficasse com ela naquele dia ali todinho. Mas o pai ficou preocupado. Leva a filha ao médico. Lá ela viu que não tinha mais como fingir a doença dela. Então ela vai e confessa. Mas Julieta resolve contar tudo ao médico. O médico começa a achar que o pai de Julieta é que não estava bem. Faz um exame e conclui que o pai estava estressado. Veja como termina a história. Aí o médico diz assim: o senhor está super estressado. Aí o pai faz: pode ser. Aí o médico diz: vou receitar algo para curar isso. E aí ela fica achando que ele vai passar um remédio para ele. Aí depois passa o tempo e já mostra eles na frente, lá na rua. Ela diz assim: meu pai leu a receita e resolveu não ir trabalhar naquele dia. Aí o pai diz assim: bom, filha, vamos pegar sua mãe e vamos ao cinema. E aqui já mostra eles no cinema. O filme não era tão bom, mas eu adorei, porque o que importava era estar entre eles, não é? Com os pais. Aí ela diz aqui: sabe, Diário, aquele médico nem é de adulto e resolveu o problema do meu pai. Legal. E aqui, para terminar a história, ela diz o seguinte: e o meu também é o problema, né? Resolveu o problema do pai e o dela também. Ele deu uma receita tão boa que eu vou até colar em você. A receita que ele deu, ela ia colar, né? Para registrar no diário. Aí alguém chama, aí diz assim: Julieta, cheguei, vamos ao parque. É o pai, né? Aí ela diz: estou indo. E aí ele chega no quarto: papai, que saudade. Vejam, gente, ficou aqui a receita que ela ia colar no diário. Ela estava escrevendo. Dê uma olhadinha o que é que essa receita diz. Ele está recomendando, né? Dê mais atenção à sua família. Não era uma receita de medicamento, era uma receita como se fosse um recadinho, um conselho. E aí diz o seguinte: primeiro quesito. Gente, eu recomendo que vocês agora pausem o vídeo e façam a página 66, 67 e 68, ok? Porque depois você coloca o play no vídeo novamente para acompanhar a correção e discussão sobre as respostas, ok? Então, aqui diz o seguinte: na primeira página da história, Julieta está deitada na cama, escrevendo seu diário. Observe que no primeiro quadrinho há 2 retângulos com legenda. Aqui, gente, no começo da história, 2 retângulos com legenda e ela escrevendo. Observe uma coisa: o que ela está narrando? O que ela está contando aí? Não precisa, não é necessário que você copie o que ela escreveu. Você pode explicar com suas palavras. Você pode simplesmente dizer que ela estava contando no diário que ela estava chateada com o pai, porque o pai estava trabalhando muito e não estava mais passeando com ela, não estava mais tendo tempo para a família. Veja, com as próprias palavras, não precisa você copiar tudo de lá não, certo? Esse foi a letra A e a resposta está aqui no slide seguinte. Agora a letra B. Por que esse texto, lá no começo da história, por que ele está com aspas? Vocês colocaram. As aspas têm várias utilidades. Uma delas ela destaca quando a gente retira um trecho de um texto, exatamente como está lá no texto. Então, ali está destacando o que estava no diário dela. Por isso o uso das aspas. O segundo quesito. O nome da história em quadrinhos é Julieta em Meu Pai, Meu Nome é Trabalho. Por que a história tem esse nome, gente? Meu Nome é Trabalho. Tem a ver diretamente com a Julieta? Não. Meu nome é Trabalho porque o pai dela só estava pensando em trabalhar, não é?
E depois, no segundo quesito, no terceiro, diz assim: as coisas não foram exatamente como Julieta tinha planejado, mas mesmo assim o plano da menina deu certo? Deu, gente. Deu sim. Por que não foi como planejado? Porque ela fingiu estar doente para o pai passar o dia com ela. Não, então, se ele levou ela para o médico, então não foi como ela tinha planejado. Mas deu certo? Deu sim. Foi até melhor do que ela estava querendo, porque ele não somente passou aquele dia ali com ela, mas ele passou a conviver mais com ela todos os dias, graças ao conselho que o médico deu através daquela receita que ela tinha falado. Quarto quesito: a receita dada pelo médico ao pai da Julieta é bem diferente de outras receitas. Por quê? Se você colocou que é diferente porque não é uma receita de um medicamento, está certo. Ele é uma receita, na verdade, de um aconselhamento, de um conselho que o médico deu a ele. No quinto quesito, em um certo trecho da história, um pedacinho do texto, diz o seguinte: sabe, Diário, aquele médico nem era de adulto e resolveu o problema do meu pai. Ah, e o meu também. Ele deu uma receita tão boa que eu vou até colar em você. A quem se refere a palavra você? Ela está falando com quem? Por você, vou colar em você? Se vocês colocaram que está se referindo ao diário, está correto. Ele está se referindo ao próprio diário. Lembra que eu tinha falado na semana passada que a quem escreve o diário costuma falar como se o diário fosse uma pessoa? Querido diário, nunca mais falei com você, estou com saudade, tchau diário, até logo, e por aí vai. Agora na página 69, continua o seguinte: por esse trecho que a gente acabou de ler, é possível saber se a menina gosta do seu diário? E aí, gente? Se ela está indo colar a receita e está contando histórias tão legais que aconteceram com ela, é porque ela gosta do diário, não é? Ela está registrando nele as coisas importantes da vida dela. Agora veja a página do diário de Julieta, o que ela escreveu nesse dia. Ela guardou aqui, ó, vou guardar para sempre aqui a receita da felicidade que o meu pai ganhou. E aqui diz, do papai, receita da felicidade, tem aqui um diploma, ela saiu colando várias coisinhas nessa página. Aí depois pergunta o seguinte, aqui é a resposta, tá, gente? Por que Julieta chama a receita dada pelo médico de receita da felicidade? Por que ela está chamando desse jeito? Receita da felicidade? A receita, quando o pai leu, ele não passou a conviver mais com a família. E quando ele passou a conviver com a família, eles não ficaram mais felizes porque ficaram mais próximos um do outro. Então, é por isso que é a receita da felicidade que ela chamou. O pai de Julieta deu uma grande bronca na filha, mas se arrependeu. Por que ela recebeu uma bronca? Por quê? Porque ela fingiu estar doente, não é? Não era para ela ter mentido, não era para ela ter feito isso. E é uma coisa que preocupou muito o pai. Letra B. E por que ele deu a ela um conjunto de médico mirim? E por que ele deu a ela um conjunto de médico mirim? Por quê? Um conjunto de médico mirim. Que são uns brinquedos, não é? Ela fingia que ser médica. Por quê? Porque o que ela fez era como se ela estivesse agindo como uma médica, buscando uma solução. Depois, no oitavo quesito, observe o formato da página de Diário de Julieta. As colagens, as figuras, as flechas, as balinhas, as cores, etc. Essa página daqui, gente, que está se referindo, bem colorida, cheia de coisas. Está dizendo, observe essa página novamente com mais atenção. Você já viu um diário antes? Se você viu, coloque sim. Se não viu, logicamente, coloque não. Ele era como essa página de Julieta, se o diário que você viu.
ele era parecido com essa página? É sim. Você coloca assim novamente, era parecido. Mas se aqui na primeira pergunta você já disse que não, que nunca viu um diário, então você nem precisa responder o restante das perguntas, porque se você não viu, você não tem como comparar o que você não viu ao diário da Julieta, ok? E explique se você já viu o diário, se era parecido ou não com essa página daí da Julieta. Aí você explique se era parecido ou não e como é que é, se não era parecido, como era então a página que você viu. Na letra B, o que você acha dessa forma de escrever um diário? Gente, essas duas perguntas aqui são respostas pessoais. O que você acha? Sua impressão sobre o que estamos falando aqui, tá bom? Essa é a página 70 e aqui estão as respostas do que eu acabei de falar. Agora vem a página 71, o nono quesito. As páginas de diário reais geralmente começam com a indicação do local e da data. Por exemplo, Recife e a data, como se fosse fazer uma carta. Por que você acha que essa página de Julieta não apresenta esses dados? Por que você acham que não apresenta? Ela não tá mostrando aí que ela colocou data nem a cidade em que ela estava. Por que será? Pode ser que o trecho que foi colocado aí, ele não esteja mostrando que ela colocou a data. O trecho que nos mostrou talvez não esteja mostrando. E também é bom lembrar que aí um diário, relatos são ficcionais, não é um diário real, tá, gente? E agora no 10º quesito, observe os trechos do que Julieta escreveu no diário. Eu gosto tanto do meu pai, mas confesso que estava ficando muito chateada. Olha, gente, as aspas aqui, tá vendo? Tá tirando lá do texto, colocando aqui. Por isso que tá destacando com a aspa. O filme nem era tão bom, mas eu adorei. E tem outro, vou guardar sempre a receita de felicidade que o meu pai ganhou. Que palavras desses trechos mostram que Julieta está falando dela mesma? Quais são as palavras aqui que está mostrando que Julieta está falando sobre ela mesma? Eu gosto tanto do meu pai. Tá falando dela, ela diz aqui, meu pai. Eu gosto. Ela não diz, minha mãe gosta. Tá falando de outra pessoa, ela tá falando dela mesma. Eu gosto, meu pai. Deixa eu ver outra coisa, ó. Eu adorei que o papai ganhou. Vou guardar sempre a receita que o papai ganhou. São essas. Eu de novo aqui, meu. Mas quando ela diz assim, gosto também está se referindo a ela, tá, gente? Aqui, deixa eu ver, adorei também está se referindo a ela. Vou guardar também está se referindo a ela. Letra B. As palavras destacadas em cada trecho mostram que os fatos aconteceram no passado ou estão acontecendo agora no presente. Eu gosto tanto do meu pai, mas confesso que estava ficando muito chateada. Passado. O filme nem era, não diz que não é, diz que não era, sempre no passado. Vou guardar sempre meu pai, a receita de felicidade que meu pai ganhou, passado. Então está mostrando aqui fatos que aconteceram no passado. Por hoje é só, pessoal. Estudem bastante e aproveitem o dia de vocês. Realizem atividade e atualizem as coisas que foram propostas para vocês estudarem. Na aula passada foi enviada uma ficha e teve para vocês produzirem um diário e hoje atividade no livro, tá bom? Estudem bastante. Um beijo da tia Angélica e até a próxima aula.